Computer. Exato. Então, estávamos aqui falando de várias coisas, da loucura de ser um ser vivente, falávamos de Lacan, e daí eu tomei a decisão super autocrática, já que Aproveitando a onda. a democracia é ela também uma fantasia, então, ora bolas. E eu fiz o quê? Eu voltei. Aqui é meu lugar, decidi, né? Isso daqui, e daí eu voltei umas para mim e falei: olha, temos um RSI do Lacan, estávamos falando dele. Temos um grafo aqui. Ah, então, aproveita. Por quê? Porque a gente está aqui, ó. Aqui eu voltei nesse grafo lacaniano que o Henry traz para gente. Mas, na verdade, para ser autocrático, um autocrático democrata, a gente parou mesmo é aqui, ó. Nesse como sair. Tá? Só que é o seguinte, ó, se a gente fosse começar de onde a gente realmente parou, como sair, ó, uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas e acabou. E game over. Ah, não, tem a conclusão. Opa, deixa eu ver. Ah, mas pouquinho demais. Então, na verdade, eu estava procurando mesmo um começo assim, uma retomada meio lógica, por isso que eu voltei um pouquinho, sabe? Deve ser vício. A culpa é da minha esposa. Minha esposa está vendo o vídeo junto. A gente para conversar. Ela fala: "Deixa eu voltar mais 20 segundinhos." Né? Para dar uma. Pegar recomeçar, né? Acho que é mania. Eu gosto dessa mania. Não. É uma das manias que eu mais gosto. E daí. é, Aí então eu tô aqui e pensei em voltar, porque aqui ele vai pegar o grafo, que é aquele RSI 3D que ele tinha mostrado, que ele vai falar, ele vai nos jogar na cara dessa angústia ambiental, né? E daí ele vai dar um desfecho que ruma para uma solução que não é a solução do problema, mas é a solução do livro, né? Vamos colocar assim, né? E por isso, pode ser daqui? Vocês concordam? Sim? Muito obrigado por você ver como eu sou um ditador democrata. Então tá aqui esse grafo, né? Que ele chama de RSI, ação, luto e distanciamento e quarto elo do sistema, porque tem um RSI, mas tem um berinjelamento aqui, outro, né? E o I fazendo uma função do imaginário, que é o luto, né? Que ele vai trabalhar com a ideia de melancolia e tal. Então vamos lá. Voltamos para as fases deste modelo. O desconhecimento precede a ecoansiedade. Trata-se aqui do desconhecimento verdadeiro, não confundir com algum não querer saber defensivo, que na atualidade não dura muito tempo, visto que as mídias divulgam cada vez mais as informações sobre a crise ecológica. Agora, essas informações não chegam automaticamente a constituir um saber experienciado. Isso explica a necessidade de intercalar a fase de semiconsciência neste ponto. Essa fase corresponde às negociações complexas que temos que atravessar conosco mesmos e com os outros que povoam o nosso ambiente psicossocial cotidiano. Este debate encontra as oportunidades dos processos defensivos já citados, como a recusa, Verleumdung, por exemplo. Ou seja, parecemos saber, mas tentamos também não saber totalmente ao mesmo tempo. Picala 2022, página 31. Não é fácil encarar a verdade sobre o clima. É durante essa fase de semiconsciência que a ecoansiedade aparece. Já sabemos muito sobre a situação ecológica e isso produz a ecoansiedade. Como vamos reagir? Qual direção vamos seguir? Essas questões adquirem uma insistência grande durante essa fase. Em algum momento, podemos encontrar algo que rompe nossas defesas e traz para nossa consciência a inevitabilidade e a severidade das implicações dos nossos problemas coletivos. Pode ser que lemos um artigo particularmente convincente, aprendemos mais sobre as consequências de Katrina, ouvimos no rádio algumas notícias sobre a morte dos ursos polares
ou incêndios e enchentes galopantes. Nesses momentos, de repente, realizamos que não importa como tentamos explicar as mudanças que estão acontecendo, elas estão e estarão acompanhadas de desafios enormes à vida, como a conhecemos, e causarão considerável dor e sofrimento para muitas pessoas, inclusive para nós e os que amamos. Vou no meio dessa citação fazer uma citação dentro da citação, né? Eu li uma notícia interessantíssima dizendo que parece que o Brasil se torna inabitável em termos de clima até 2050. Aí eu fiz as contas e vi que, nossa, pode ser que eu esteja vivo até lá. Eu achei super, super desagradável essa constatação. Torcendo Então, muito pra tá errado. deixa eu te Uhum. animar então um pouco, porque é 50 anos, né? Então, é 75, 2075, né? Por aí, né? Ah, é? Que é, que é Não, eu li aquela 2050. 2050? É, Não, eu li 2050. 50 anos. Olha que legal, né? O que que a gente está discutindo? Poxa, mas eu preciso estar morrendo, né? Eu Sim, preciso morrer antes. Eu posso ver, né? Eu preciso morrer verdade. antes, né? Porque olha que legal, né? A gente não consegue supor a transformação disso, a ruptura com isso. Então, o que que a gente negocia? Morrer, né? É a vantagem do ser neurótico, né? Nós neuróticos somos assim, a gente negocia, né? Olha lá. Inclusive para nós os que amamos. Mas eu voto Eu, na minha onipotência, esperando aquela flâmula dos céus, voto em que o mundo só vá para 2070 e pouco mais. Assim a gente morre antes, né? Inclusive para nós os que amamos. E nós, no entanto, começamos a entender num nível visceral que as mudanças que estão acontecendo terão implicações dramaticamente desagradáveis, além de qualquer coisa que já enfrentamos durante nossa vida. Edwards, 2008, página 13. E essa é a fase do despertar. Mais uma vez, este despertar pode acontecer de várias maneiras. Falávamos de despertar agora há pouco no nosso cochicho na cochicha, né? No cochicho na coxia. De várias maneiras, segundo as pessoas. Algumas despertarão de repente, muito rapidamente, e outras tentarão primeiro alguma defesa para não saber nada desse despertar, como a chamada apatia, que foi o foco principal do trabalho de pesquisa de Lertzman, 2015. A apatia, nesse caso, parece ocupar um lugar entre o fato de não saber e não querer saber. Para outras pessoas, a parte traumática, que todos encontramos num momento ou outro da crise ecológica, toma uma dimensão maior e sintomas de paralisia e congelamento aparecem, incapacitando a pessoa para qualquer tipo de movimentação. É aqui que podemos falar de choque. Pode acontecer um choque emocional que causa uma perturbação grave no sistema, ao saber como a situação é séria. Esse choque pode ter várias consequências, como a desorientação, a absurdidade, o isolamento, a solidão, mudanças de humor, etc. O despertar pode também erguer uma ansiedade da morte intensificada e causar depressões profundas. É aqui onde a gente tinha realmente parado no encontro passado. Como sair dessa situação complexa causada pelo despertar? Eu lembro que a gente comentou, né? Que aqui parece que tem um ponto de interrogação, né? Parece que não tem como não ter, né? Picard 2022 destaca aqui a fase seguinte, que é a fase de enfrentamento e mudança. A saída do choque pode acontecer quando as pessoas conseguem entrar num movimento de apanhar as tarefas de algum tipo de enfrentamento que algum tipo de enfrentamento pode produzir. Aqui, a singularidade da reação de cada pessoa indicará o caminho. Não existe uma solução única para essa saída, e com certeza, essas soluções não são soluções que vão permitir corrigir o problema. Ou seja, a eco-ansiedade continua. Ela nunca irá desaparecer totalmente, mas a sua energia estará reorientada para atividades compartilhadas ao nível de cada um, coletivamente. Isso não corresponde à hiperatividade maníaca que o trauma pode causar, nem ao distanciamento defensivo do impacto dessas questões sobre nós, nem à dissociação com suas encenações repetitivas.
Lembremos aqui a dimensão do autocuidado, junto com os encontros com outros com quem alguma identificação imaginária pode rolar, já que sabem do que se trata intuitivamente. Cada um e cada uma se dispõe a entrar no enfrentamento com um foco que pode ser maior na dimensão da ação, do luto ou do distanciamento. Agora, esses processos, como já exposto, necessitam de algum grau de investimento das três dimensões para poder funcionar, sem sintomatização aguda. Precisamos atravessar esse luto, imobilizar alguma ação e manter uma boa distância para poder enfrentar o contexto ecológico e entrar num processo de mudança e de transformação. Fairly, 2020-2022. As oscilações e flutuações do sistema são inevitáveis e inerentes à situação global. Trabalhando nessas três dimensões, podemos construir nossos recursos singulares para encarar as mudanças radicais que estão por vir. Picala, 2022, cita aqui o lindo testemunho de Gillespie. Tem o diezista, né? Acho que é. Até eles falam Gillespie, né? Dizzy Gillespie é um jazzista, se não me engano, um pianista famoso. Fica a dica. Se eu tivesse, se for isso mesmo. Hoje em dia, não sou mais perseguida por imagens apocalípticas ou sonhos como antes, embora eu esteja ainda mais preocupada com a disrupção climática e suas consequências. Aprendi a aceitar que não posso ter certeza de nenhum roteiro que está por vir, apesar de antecipar mudanças grandes. Essa aceitação me torna capaz de manter uma determinação consciente para permanecer aberta ao mundo como ele é, bonito e machucado, enquanto fazendo o que eu posso para contribuir com o restauro ecológico, a ação climática e a mudança cultural. Gillespie, Apud Picala, 2022, página 37. Isso corresponderia à fase final, que pode ser chamada, segundo Picala, de convivência com a crise ecológica. O luto continua, a ecoansiedade também, mas retomamos num contexto maior que permite uma vida nesse meio, com uma ética melancólica numa ecologia escura. É a proposta do livro, né? O título é Para uma ética melancólica de uma ecologia escura. Só um pitaquinho. Parece que é isso mesmo, eu desconfiava que era meio isso, né? Que quando a gente vai lá pro luto e melancolia, que eu não sei dizer se é meu texto preferido do Freud, mas é o texto que eu mais volto, assim. Eu acho que eu já devo ter comentado isso, que eu sempre acho que eu termino de ler Luto e Melancolia, eu sinto uma ausência, uma melancolia, porque eu falo, mas tem mais coisa aqui. Aí eu volto, leio, aí eu fico, tem mais coisa aqui. E assim, obsessivamente, eu volto sempre ao Luto e Melancolia. E eu acho assim, a melancolia, a rigor, ela é um. Se não me engano, teve até psicanalista que já quis propor a melancolia como uma estrutura, né? Tipo, neurose, psicólise, perversão e melancolia, né? É quase que uma estrutura. Ah, mas aqui é interessante assim, que se a melancolia está lida pela negatividade em Freud, ou seja, é algo a ser superado, que busca a superação, busca se resolver no processo de análise da melancolia, aqui a melancolia não é uma solução, mas ela é uma ética, né? Ela se torna uma ética, é uma ética melancólica, né? Ela se torna um lugar de onde observar. Uma vez que a gente não pode superar esse luto, porque a gente tem que viver esse luto. E a gente nunca vai estar depois do luto, né? Porque quando terminar esse luto é porque tudo acabou mesmo, inclusive a gente, né? Então, o que nos resta é transformar esse problema, que é a melancolia, numa ética, né? E daí viver essa ética melancólica. E por isso, né, uma ecologia escura, né? Porque ela não é solar, né? Ela, ela não é chorona, mas ela é melancólica, né? Transforma o problema numa quase que solução, vamos dizer assim, né? No modo de enfrentar. Uma dessas propostas concretas de Picard 2020 para o enfrentamento é a recriação de ambientes grupais para o tratamento da eco-ansiedade. Trata-se de uma reaprendizagem e do desenvolvimento de competências de luto em grupos terapêuticos ambientais. Este destaca a importância da nomeação das emoções ecológicas e climáticas.
Essa abordagem lembra o trabalho em grupo que foi desenvolvido na Bélgica na década de 90 para o tratamento de vítimas de traumas. Um encontro em grupos ajudava as pessoas, uns encontros em grupos, ajudava as pessoas a formular algo dos seus traumas, na presença de outros que também tinham passado pelos mesmos horrores, quer seja com os sobreviventes de massacres ou de atrocidades, como o caso da Argélia durante os anos 90, ou nos casos urbanos de estupros ou de assaltos e violências criminosas. Os encontros em grupos permitiam uma melhora real das pessoas envolvidas. E só num segundo tempo é que uma terapia mais tradicional, psicanálise ou outra, poderia ser iniciada. Roisin, 2010. Deixa eu resgatar, não melancolicamente, minha caneta que se foi. Pronto. Por que isso funcionava? Podemos formular a hipótese de que as pessoas que passaram por essas situações e eventos reais horríveis tenham uma capacidade de reconhecimento maior na presença de outras pessoas que também passaram por tragédias similares. Seria o papel de uma identificação imaginária, em que a pessoa poderia pensar algo como: esse outro que está na minha frente sabe do que eu estou falando, pode entender o que é passar por isso. Esses fenômenos de não reconhecimento tinham um papel muito importante na clínica, com as vítimas que costumavam dizer que a pessoa que as estava escutando não podia ter ideia do que é viver num vilarejo onde a cada momento uma chacina pode acontecer e onde nossos irmãos, irmãs, filhos, pais e amigos podem ser selvagemente massacrados só por estar naquele lugar, naquele momento. E sim, tinham toda razão. É isso que Jacques Roisin entendeu perfeitamente. Como um psicanalista europeu branco belga de cultura católica, poderia ter a menor ideia do que é passar por isso num país africano com pessoas pretas e islâmicas. A empatia tem os seus limites. Dali veio a ideia, mais uma sentença que parece, tem uma interrogação, né? Dali veio a ideia de favorecer em grupos homogêneos a partilha das experiências traumáticas vividas nesses contextos. A partir dessa hipótese, vimos que, vimos que o dispositivo podia ser generalizado a outros tipos de vítimas, como as mulheres estupradas, as pessoas assaltadas ou violentadas, em situações psicossociais mais classicamente urbanas. A identificação imaginária permitia trocas e falas sobre os eventos vividos, constituindo assim uma simbolização progressiva dos traumas. É algo similar que Picala está propondo em relação a um outro tipo de trauma que está crescendo cada vez mais na população mundial com a ecoansiedade e a situação climática. O interesse da abordagem de Picala é o foco que ele coloca na regionalização possível da organização desses grupos de fala. O importante é a oportunidade de poder nomear algo dos acontecimentos em presença de outros que estão vivendo uma situação similar. E isso pode acontecer de maneira diferencial em função das regiões do mundo e do tipo de efeito que as mudanças climáticas produziram, quer seja desertificação em algumas regiões ou o derretimento das geleiras nas montanhas, o desaparecimento da neve no inverno em algumas espécies de animais ou de plantas, ou das queimadas na Amazônia. Por exemplo, no caso da Finlândia, foi identificado um luto climático em relação aos invernos e à falta de neve, que eles chamam de vários nomes. O trabalho dessa nomeação foi muito importante para as pessoas se juntarem e pensar ações, assim como a elaboração dessas perdas. Algumas dessas nomeações são as seguintes: ansiedade da neve, vai ter neve ou não neste inverno? O luto do inverno, perda das condições tradicionais ligadas ao inverno, talviaiecos, talvihaikeus. Talvihaikeus. E devo estar falando muito errado, né? Palavra finlandesa significando ao mesmo tempo tristeza e gratidão, com o sentimento de que algo está mudando e ou indo embora. Picala, 2020. A partir desse exemplo finlandês, podemos facilmente imaginar a constituição de grupos brasileiros em redor, por exemplo, das queimadas na Amazônia. Quais seriam as palavras para nomear as emoções e sentimentos vividos nessas regiões, particularmente machucadas do Brasil? E a proposta de Picala poderia ser adaptada em cada região do planeta, da maneira específica ligada à destruição que está acontecendo lá. Letzmans, 2015, vai na mesma direção quando afirma, antes dessa situação, eu fico imaginando assim, uma questão aí.
Mas as queimadas na Amazônia são criminosas, né? Falta a Polícia Federal, né? Para as queimadas na Amazônia. A questão da neve também porque você tem um desequilíbrio ambiental de todo o planeta, mas é muito mais indireto, né? Então, assim, tá, não, legal essa questão queimada na Amazônia, mas aí também tem uma questão criminal aí. As queimadas na Amazônia, as queimadas no Pantanal, a gente sabe por que que acontecem, né? Por uma questão industrial do agronegócio brasileiro. Legal, vamos ter essa melancolia, esse luto aí, mas, ó, precisa ter justiça, né? Porque aí também, pera lá, parça. É um, é, é, é um outro atravessamento que a gente também não pode abrir mão, né? Senão a gente fica, olha, é, é é uma condição trágica e inelutável, né? Então a gente tá caminhando e não tá, mas tudo bem. Alguns decidem cair atirando. Eu, por exemplo, né? Como as perdas ambientais não são habitualmente articuladas explicitamente em numerosos contextos sociais e culturais, enquanto experiências que precisam de elaboração, tais perdas podem se tornar subterrâneas, a um preço elevado a pagar pela falta de nomeação das perdas. Lertzmann, 2015, 186. E voltar aqui no rodapé. Tentamos uma introdução desse método no Brasil na década de 2000, mas sem encontrar nenhum interesse psicossocial, apesar da realidade brasileira estar basicamente violenta. Talvez a banalização da violência e do uso da fofoca generalizada podem fornecer alguma pista de compreensão desse fenômeno, que valeria estudos sociológicos aprofundados. Não sabemos se tais pesquisas foram desenvolvidas no Brasil desde então. Que fofoca, hein? Não entendi. Onde é que está esse 148? Aqui. Mais crescimento urbanos. Eu não sei encontrar nenhum interesse psicossocial. Vou ficar sem entender. Por favor, queridos, hein? Alguém aí teve uma luz? Eu não entendi em que sentido esse rodapé. Mas, enfim. Qualquer coisa, gritei aí. A não nomeação dessas perdas e suas dissociações podem então ser expressas por encenações consumistas, orientando nossas escolhas econômicas, sociais e políticas para um não quero saber nada disso. Como já vimos as várias figuras sintomáticas possíveis. Lertzmann continua. Para um engajamento ambiental viável, precisamos entender como nossas perdas foram sofridas, elaboradas psiquicamente e socialmente, experienciadas, sobrevividas e enlutadas, para ver como elas podem ser integradas e utilizadas de maneira mais construtiva e criativa. Uma das chaves para fazer isso é a nomeação, falando com a perda, dando vida a ela fora da área inconsciente, e assim ela pode ser processada e elaborada. Letzmann, 2015, página 186. A questão da culpa e da vergonha. A culpa e a vergonha são afetos centrais, uma vez que o despertar ocorreu e que o choque é ressentido em nossa vida. Uma outra travessia que é necessária, o processo é bem similar às travessias que a interseccionalidade necessita. Altman, 2021. É claro que aqui também as questões dos privilégios e da branquitude entram em considerações, junto com as situações sociais e econômicas do ambiente neoliberal. Não é por acaso que as pessoas que sofrem mais com as mudanças climáticas estão situadas em países economicamente desfavorecidos e ou nas camadas mais pobres da população. Orange, 2017. É o caso do chamado racismo ambiental, né, inclusive. O fim da natureza, Windows 95, produz efeitos diferenciais em cada um de nós e tentamos encontrar a melhor solução para a nossa sobrevivência psíquica e real. Mas o estrago continua e após o despertar, não temos como evitar o surgimento da culpa e da vergonha. Já sabemos, Crutzen, 2020, que a culpa pode encontrar alguma resolução nas ações de reparo e de transformações com os outros, mas a vergonha é mais um afeto que atinge nosso ser e necessita do testemunho do outro para algum alívio possível. Nas palavras de Kanner e Gomes, podemos antecipar isso. Ao fomentar o selfie ecológico, as pessoas vão experienciar períodos de culpa e vergonha em relação aos seus comportamentos anteriores de negligência e destruição, bem como o desejo de fazer alguma coisa para compensar.
Kanner e Gomes, 95, página 91. Um rodapé aqui. Traduzindo Working Through, Durcharbeitung. Durcharbeitung. Em que Lertzmann claramente faz referência a Freud, 1914A. Eu desconfio que esse 1914A é o Luto e Melancolia. Pode ser? Evoé. Depois a gente confere. Esse desejo para compensar constitui um dos motores das ações que podem ser consideradas em relação ao modelo de Picala que vimos anteriormente. Mais uma vez, o importante é o equilíbrio entre as ações e os dois outros elementos do tripé, o luto e o distanciamento. A ativista Joanna Macy, enfim, 95, destaca várias respostas afetivas da situação global, como o terror, a raiva, a culpa e a tristeza. Esses afetos pode ter alguma familiaridade na história que temos com os momentos de morte que vivemos quando perdemos um ente querido, né? Essa coisa de terror, raiva, culpa e tristeza, lembra um pouco que tá na moda aqui, né? Aquele Divertidamente, né? Coisa assim, aqueles bichinhos lá. Sabemos que, segundo as circunstâncias, podemos viver esses afetos de maneira forte e o processo de luto permitirá, esperamos, uma resolução progressiva dessa perda. Mas aqui a perda está presente agora e está também no futuro. A inevitabilidade da morte que podemos esquecer durante nossa vida e que é lembrada cada vez que alguma perda vem presentificá-la, de repente está jogada ao nível sistêmico global. E a perda pode ser o nosso futuro, assim como as gerações que ainda estariam por vir. A visão sistêmica nos informa dessa proximidade através das correntes de informação e de energia que circulam nos sistemas abertos que encontramos nos vários níveis hierárquicos ao nosso redor. Fazemos parte desse mundo e os sistemas que encontramos ao nível das nossas células estão presentes em outros níveis de tecidos, de órgãos, de mente e cérebro, de vida social na cidade e no bairro, no estado, no país, nos ecossistemas, etc. Os desequilíbrios sistêmicos terminam atingindo pontos de bifurcação e, sem saber a hora e nem o lugar, efeitos cada vez maiores não deixarão de acontecer. Teoria do caos, né? Isso caracteriza o trauma da crise ecológica, alimentado pelas emoções fortes que podemos viver uma vez acordados. Tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha e outras variações maiores desses afetos mais básicos. Como todo trauma, nosso corpo é alcançado pela onda de choque e nossas reações dependerão muito do nosso lugar na sequência das fases que descrevemos anteriormente. Essa situação vem de um longo período de desenvolvimento do modelo neoliberal e de suas consequências psicossociais, como nos lembra aqui o Papa Francisco. Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes e tudo mais se torna relativo. Por isso, não deveria surpreender que, juntamente com a onipresença do paradigma tecnocrata e a adoração do poder humano sem limites, se desenvolva nos limites este relativismo, no qual tudo o que não serve aos nossos interesses imediatos é irrelevante. Nisso há uma lógica que permite compreender como se alimentam mutuamente diferentes atitudes que provocam ao mesmo tempo a degradação ambiental e a degradação social. Santo Padre Francisco, 2015, página 94. Já vimos os vários mecanismos de defesa que podemos acionar para não assumir as consequências do despertar depois da fase de semiconsciência. O rompimento com a desesperança ocorre num outro espaço, onde os elementos do tripé podem se juntar de maneira relacional, mas, ao mesmo tempo, essa desesperança é muito importante, porque essa resposta manifesta nossa interconectividade. Nossos sentimentos de angústia social e planetária servem como portas de entrada para a consciência sistêmica social. Para usar uma metáfora, eles são como os membros fantasmas. Assim como a pessoa amputada continua sentindo pontadas no membro cortado, experienciamos dor na nossa preocupação com as pessoas sem abrigo ou as baleias caçadas, uma dor que pertence a uma parte amputada do nosso corpo, um corpo maior do que pensávamos ter, não limitado por nossa pele. Macy 95, 258. Essa abordagem pode constituir uma primeira caminhada na direção de uma ética sistêmica, em que a não linearidade ou entrelaçamento caóticos tecem a estrutura de uma realidade fractal dinâmica quântica.
Nesse sentido, esse caminho nos leva para as memórias do futuro, nos achados emergentes que a resolução relacional e sistêmica da ecoansiedade, do ecoluto e do choque do despertar pode trazer. E isso só pode ser possível ao abandonar o conceito de natureza para tomar o rumo, juntos e singularmente, para uma ecologia escura. Página 200, tela preta, conclusão. Ah, nessa fase da nossa pesquisa, o que podemos dizer do ponto de vista psicanalítico sobre a situação que estamos vivendo? Terence O'Connor lançou uma pergunta instigante já há 20 anos atrás. Já há 20 anos atrás. Qual a responsabilidade de um terapeuta num planeta moribundo? Pergunta interessante mesmo, né? Um primeiro passo já consiste em considerar a pertinência dessa pergunta. Depois, as respostas serão singulares e múltiplas, como vimos ao longo deste caminho. O trauma pode fornecer um corrimão para poder encontrar algum norteamento no meio de tantas fake news e outros discursos contraditórios. Se existe uma coisa que a psicanálise sempre nos ensinou, Freud, 1905D, é que a sexualidade é traumática. Freud construiu um método de tratamento a partir dessa constatação e das descobertas fundamentais da transferência e da resistência. Em nosso trabalho anterior, Cruz, em 2023, formulamos a hipótese de que a clínica contemporânea necessita de um paradigma suplementar que, embora não invalide a anterior, propõe a generalização da noção de trauma, ao colocá-lo num contínuo com o estresse. Esse contínuo estresse-trauma permitiria uma leitura renovada da psicopatologia à luz de uma transdisciplinaridade que a psicanálise pode compartilhar com as neurociências, a psicologia do desenvolvimento, as teorias da complexidade, a interseccionalidade, a sociologia, a fenomenologia e outras áreas do conhecimento. A crise climática coloca ainda mais ênfase sobre essa necessidade de transdisciplinaridade e leva a questões éticas que contestam algumas posições tradicionais intrapsíquicas defendidas pela psicanálise clássica, como, por exemplo, que Frida von Reichmann mostrou. Mas a crise ecológica... Deixa eu ver essa nota aqui, fiquei curioso. No campo soberano. Tá, beleza. Mas a crise ecológica trouxe um novo tipo de trauma, que pode ser ainda mais devastador: o trauma das memórias do futuro. Hoje não sabemos onde nem quando eventos maiores vão acontecer, embora saibamos muito bem que vão acontecer. Não tem escapatória. Vimos como a ecoansiedade e o ecoluto já estão se espalhando como uma epidemia que não tem perspectiva de cura. Esse livro foi publicado pouco tempo antes, né, do que a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Então, é um negócio assim que faz um efeito mesmo, né? Poderoso. Uma primeira emergência é a capacidade de identificar e separar as formas patológicas das formas mais adaptativas desses fenômenos. Em segundo lugar, a dimensão social e econômica das devastações é cada vez mais visível. E são as pessoas das camadas mais pobres da população que sofrem de maneira desproporcional os estragos ambientais por falta de infraestruturas, como saneamento básico, por exemplo, e recursos de saúde, DODS 2021. Uma outra pergunta está ligada aos dilemas sociais. Os dilemas sociais envolvem os conflitos entre os interesses individuais ou coletivos. Por exemplo, é do interesse de cada pescador que outros pescadores adotem cotas sobre a quantidade de peixes que podem ser pescados a cada ano para assegurar a reconstituição dos estoques, mas simultaneamente cada um gostaria de pegar o que pode. DODS 2021, página 2023. Nossa vida vai mudar, está mudando e o trauma ecológico vai crescer e chegar cada vez mais aos consultórios. Não existe mais soluções radicais para o problema planetário. Temos que encontrar meios de adaptação, singularmente e coletivamente. Estaremos todos traumatizados, o que faz eco ao novo aforismo que está circulando em alguns meios lacanianos. Todo mundo é louco. Miller, 2022.
Deslocamos aqui a frase para nosso assunto e o fato de que seremos todos atingidos de uma maneira ou outra, ou de uma maneira ou uma outra. O novo lema da psicanálise, que pode se tornar a ecologia sempre traumática, o que, ao lembrar a raiz grega da própria palavra, casa, não deixa de remeter a um outro lema bem conhecido do tudo começa em casa, de Winnicott. Eis a razão da necessidade de uma ecologia escura, de uma ecologia que não mergulha nas fantasias de volta para o corpo materno, paraíso perdido, ao reencontrar-se numa semana de sobrevivência à natureza. Vimos que a primeira responsabilidade que temos é um afastamento radical da própria noção de natureza e tudo que ela está carregando em suas costas. Ironicamente, contemplar profundamente as ideias verdes é abrir mão da ideia da natureza, a única coisa que mantém uma distância estética entre nós e eles, nós e isso, nós e ali. Em vez de tentar tirar o mundo da lama, podemos pular dentro dessa lama. Escolhemos e aceitamos nossa própria morte e o fato da mortalidade entre as espécies e os ecossistemas. Isso é a última racionalidade, guardar nossa mente aberta para o absoluto desconhecido que está por vir, uma advertência para a ecologia profunda. Se estetizarmos essa aceitação, chegamos ao fascismo, o culto da morte. Em vez disso, o criticismo ecológico deve politizar a estética. Escolhemos o solo envenenado, seremos iguais a essa atualidade insensata. A ecologia pode ser sem natureza, mas não existe sem nós. Morton, 2007, página 206. Essa ecologia escura, sem natureza e sem fantasias de volta para o paraíso perdido, pode fornecer, talvez, as bases para uma travessia dessas fases da eco-ansiedade que descrevemos no capítulo anterior, e chegar assim a uma posição de enfrentamento e aceitação das mudanças sistêmicas em andamento. Isso poderia configurar uma ética melancólica para uma ecologia escura. Parafra Parafraseando Freud em seu Wo es war, soll ich werden, chegamos assim aqui à nova proposta de onde está a natureza, nós estaremos, que é daquele texto que ele fala da... Eu nunca lembro o nome do texto exatamente, mas da não perenidade da natureza, né? Não lembro o nome desse, são os dois textos que o Crutzen toma como grande apoio aqui, né? Fala Transitoriedade? isso, a transitoriedade, né? Que é essa Hum. coisa da natureza que a beleza dela se dá justamente pela sua efemeridade, né? Eu entendo que esse Wo es was soll ich werden, acho que é desse texto aí, né? A natureza está, e também a natureza está onde nós estaremos. Hum, as notas, a bem diferenciada ecologia profunda, movimento radical ecológico, onde era id, há de ser eu, Freud, 3323, 223, e Lacan, para várias propostas de tradução do aforismo freudiano. Segundo a ideia interessante de Morton, de 2007, e é isso, gente. É isso. Eu só posso dizer que, para além dessa melancolia escura, talvez aqui agora um luto cristalino, né? Fazendo poesia, só na poesia. Né? O que nos resta, É. né? A Uhum. criação, a poiesis, ora bolas, né? E, e aí, gente? E Sabemos. aí? O que vocês vão dizer? Diz aí. Diz aí. Vai, Márcia, você que fala Diz bem. aí. Por favor. Vai, amiguinho, Nos amiguinho. socorra. Vai, amiguinho. Vai, Vou amiguinho. pegar carona na ética, vou falar ética melancólica aí, né? É, E depois ele fala da natureza escura, né? Foi isso É que ele falou, da né? ecologia Ecologia, né? escura. sim. Ecologia escura. É. Natureza ele tirou fora. Que é o Freud lida a questão traumática, né? Que o que faz Freud, digamos, o segundo movimento lá, é nomeado assim, né? Freud ele vai defendendo o princípio do prazer, né? De certo modo, falando assim, é porque, a grosso modo, ninguém, até então, ninguém vai querer sofrer. Só que quando vem a guerra, aquele lance da guerra e os traumas de guerra,
ele vê que, mesmo na situação de sofrer, é quase um querer sofrer, mas não é. É sobre aquilo que é inevitável, não tem como evitar, tem que ter um mecanismo psíquico para lidar com isso. Que eu acredito que é o que ele está falando. Com aquilo que vai, né, que de fato vai acontecer, como que a gente vai gastar essa energia, vou colocar como energia, porque foi mais ou menos por aí que o Freud foi, que é aquela energia, o Fábio falou, né? Quando a gente pega o paciente, por isso que alguns psicanalistas vão defender enquanto uma estrutura, né? Não tem, você não faz, não consegue uma mudança naquilo. Por quê? Porque aquilo que é gasto com angústia, para produzir criatividade, ter vida e tal, se usa, a energia é gasta mantendo isso, mas há um gasto, quase que manter vivo, fazendo uso dessa energia que é a questão melancólica. Como que a gente trabalha com essa melancolia que o Fábio, não sei se ele já pegou e tomara que pegue em breve um caso, né, onde há uma suspeita de ser um caso melancólico, como que é muito tipo assim, a coisa vai toda semana, volta, e a hora que percebe que é com aquilo que está trabalhando, que é manter esse movimento, que, que não tem como sair dali, porque é o que faz com que a pessoa, vou colocar uma imagem, né, que perdeu, que ninguém não sofre com perda. Toda perda que a gente tem, né, o objeto, seja qual for, vai trazer, toda vez que for pensar sobre essa perda, o sofrimento de volta. Só que quando há no caso da melancolia, que você tira, você perdeu o sentido de tudo. Então, a partir daí, quando, por exemplo, a certeza que realmente, por mais que a gente faça tudo, não tem volta mais, né? E aí que seja até 2050, 2075, a coisa vai lidar com isso. Como que na clínica a gente vai lidar, né? A gente lida com algo que o Fábio não tocou, no livro não tocou, mas acho que o Fábio tocou e bem, que não tem como a ação política do coletivo, né? Não tem como tirar fora dessa conversa. Não, Não tem como, não tem como. É possível fazer a leitura, até ver que desliza um pouco dali, mas não tem. Eu estou falando dessa ação, da ação. Essa semana eu lendo lá o Zizek lá, ele falava um pouco sobre isso. Eu achei interessante porque aquela manter todo mundo conversando sobre, sabe? E acho que é o risco que se cai, principalmente os neuróticos obsessivos de carteirinha, né? O que predomina, né? Que a gente não pode dizer que fechar, senão a gente também já complica a situação. A gente fecha e já um diagnóstico. Somos neuróticos e pronto. Não, não é. O que predomina ou quando predomina isso. Por que eu estou trazendo por aí o Fábio e Sandra? Porque a hora que não tem ação, a falar sobre tal, é como se tivesse, a gente estivesse militando e fazendo algo, mas não está capturado. Então, se não tem uma ação, a política que entra, intervém, tipo, o Fábio colocou aí uma situação, lembro que no final de semana eu falei daquela ecologista, né, que ambientalista, né, na conferência lá que eu participei, que ela falava assim, não, a chuva matou, ele falou que a chuva matou a chuva não mata, que mata é falta de políticas públicas que cuidem disso, que é o que a gente está falando, que se ser capturado pelo discurso, falar sobre a ecologia, falar sobre isso aí, não vai evitar, tipo assim, que a gente viva uma vida no sentido assim, até quando for possível, da melhor maneira possível, né? Que é o que o Fábio falou. Eu também não abro mão da luta, porque eu acho que é aí que está a diferença do que a gente está falando, tá? A ação política, eu lembro que o pessoal falava, me causando desconforto, que era, tem aquela galera que abraçava a árvore, tá, só que também tem aquela galera que abraçava a árvore e lembrava as outras pessoas ao redor que, né, focava naquilo ali. E foi assim que no Parque Municipal, para fechar a fala, né, que eu trabalhava, chamou atenção para aquilo que eles estavam derrubando árvore, para construir prédio e tal. Porque aquela galera ali que abraçava a árvore percebeu que eles estavam tirando a árvore. Se não tivesse a galera que abraçava a árvore,
talvez ninguém desse conta que as árvores estavam simplesmente sendo tiradas e numa ilusão de replantio, que acho que todo município acaba falando isso, vai replantar, replantar. Se você contar, você vê que, de fato, replantando muito menos. E o que causa, né, isso, como o papo aqui é da ecoecologia, né? Para a ecologia escura aí, que é o seguinte, que eu não sabia, e acho que o papel quando ele relaciona as várias, né, ciências, aí, o campo é o papel que a gente deve correr atrás, né? E como que a gente vai obter informação sobre isso, que você derruba uma árvore lá de grande, né, antiga, o tanto de anos que leva para conseguir a produção ali, eu falo na camada, né, a interferência na camada de ozônio, que seja que uma árvore, você pode plantar 10 árvores, mas vai levar muito tempo para chegar lá, e aí a gente já está voltando a tocar nesse assunto de novo, né? Que não é o somatório de coisas que deve ser feito. Eu fecho assim, né, o que me provocou o livro, né? Que é bom ler, né? Não sei como vocês vão receber isso aí. Ótimo a gente fazer isso aí, foi bom fazer isso, mas que a gente fica no que a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, né? É muito bom ler, estudar, mas é alguma coisa prática, sabe? Provocar alguma coisa que seja algum movimento no campo político. Não tem como fugir. Não tem. Daí a gente cuida das outras coisas para manter, porque, bom, é por aí que eu fiquei, eu acho que despertou ali, falou em melancolia, despertou angústia, né? Queria ser por outro lado, mas não tem, é lidar com isso. E aí eu volto na conversa da Chia, né, que o Fábio fala, que é na clínica, ninguém nunca fala que a gente vai ter que lidar e saber lidar com a angústia nossa, né? Para sustentar esse lugar. E é sobre isso, né? E é sobre isso. É sobre isso. Fala, Sandra. Não sei, eu não me encontrei nesse grande finale, sabe assim? Eu acho que devolveu um pouco a gente para essa situação aí que o Márcio falou, muito legal o movimento, a gente sentiu isso durante o processo, fazendo essa leitura, né, e coletiva, digamos assim, né, com esse compromisso e tal, mas ao final acho que devolveu, acabou devolvendo para a gente, olha, tá aqui, é seu. Acho que é isso, né? E realmente, não sei muito bem o que eu esperava, né, com esse livro, né? Mas acho que foi um processo, né, que ele atravessou, citou, fez referências, mas está aqui para vocês, né? Agora, essa acho que é a minha sensação, né, de que ele devolveu, né, como uma questão política mesmo, né? E talvez um preparo para questão pessoal, de que ele está tentando propor aí, né? Essa melancolia, essa ética para uma ecologia escura, que é o quê? Você administrar a sua própria melancolia, é isso? Se eu entendi direito? Né? Já que de inevitável, o que nós vamos produzir com ela? Acho que é isso, né? Porque é o inevitável. E também que não adianta fugir, não vai adiantar a gente fugir. Não tem para onde fugir, na verdade, né? Acho que é isso. E literalmente, né? Agora, incluindo uma notícia de jornal, eu vi essa semana uma coisa sobre as correntes marítimas, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, chama AMOC. E elas são as correntes que alimentam o oceano, né? Elas dependem de temperatura e, evidentemente, elas estão alteradas, essas rotas, como se fosse uma rodovia. Pensa lá, a gente já citou E elas regulam, divertidamente. elas são o termostato da porra toda. É isso, né? Exatamente. Tá. E elas estão completamente alteradas, Uhum. né? E ninguém fala nada, né? Tá todo mundo quieto. Então é isso. Eu tenho a impressão que a panela de pressão literalmente está, Eu né? não quero ser chato, A mas eu água está prefiro. fervendo. E não é 2050, o que eles não É, sabem é a partir de 2005, entendeu?
Tá faltando um zero. Então o negócio está cada vez mais perto. E daí? Né? Então, Aquele é filme, isso. qual que é o Hum, filme? É que o menino fica no final na biblioteca em Nova York, o pai vai resgatar, a biblioteca tá toda abaixo de neve. É o 2022? Ou é eu não aquele The vi Day esse. After? É até um filme apocalíptico das antigas. Antiga, vai, É. 2010, enfim. É, é o chamado The Day After, ou é o 2022, eu não lembro qual que é qual, eu acho que é o The Day After. Hum. E o começo do filme é isso, é sobre as alterações das correntes marítimas. É. Então, sinto lhe dizer, é isso, tá aí. Então, né? É, então, Então, fale você agora. sabe? Sendo ali na esquina, e daí? É, então, eu vou compartilhar uma tela aqui, quer ver? Hum. Começar a provocação, começar a mostrar as cartas aqui, quer ver? Olha lá, esse aqui, ó. Tcharam! Olha aqui. NASA. Brasil pode ficar inabitável em 50 anos por aquecimento global. É mais 50, hein? Pô, mas se eu fizer 100 anos, eu chego lá. Eu tô com quase Então, 50 Fábio, agora. eu achei que você estava falando disso aí, dessa notícia. É, não, 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 mas acho que você tem razão, é mais 50. Dá tempo de eu morrer. Ufa, dá tempo de eu morrer. Eu acho que até É. não chego, que eu tô com quase 50, tô com 48, 98. Imagina, tenho planos de morrer bem antes. Não, para mim, esse tipo de notícia é mais um sintoma da prepotência humana. Desde Agora eu quando sei nós quanto, vamos né? poder prever a reação de um planeta, da dimensão do planeta É. Terra? É muita pretensão para mim. Isso Não me daí é. soa bem isso. O sujeito É, publica é só nossa, para pôr no currículo Lattes e fazer uns pontinhos, né? Assim. gente, não precisa ser muito inteligente, você só precisa saber só o lugar na escala. Como é que é? Geológica que chama? Acho que é escala geológica. Olha o nosso tamanho, a gente está. Jura que você está dizendo que isso aqui é pior? Eu prefiro ir numa leitora de tarô, que vai ter mais chance de eu confiar nela do que nisso daí. Quem é a NASA Quem, na quem é, na- fila dos asteroides? quem Me é a diga, NASA quem na é a fila do NASA? pão? É. É a NASA na fila dos asteroides. Mas que. Nossa Senhora, gente. Nossa, 50 anos é muito tempo, né? fico com calor. É o aquecimento global, é o aquecimento. Eu já tô, eu tô É, literalmente membro do é, planeta, né? Nossa, me esquenta essas ideias. Fala, mas que pretensão, que prepotência. A gente vai que, morrer po- disso. que povinho besta, né? Me poupe. Você vai cravar cinquentão mesmo? Sério? Sério? Não, não. Como diria o grande pensador contemporâneo brasileiro, Nego Di, tá de zoeira, né? Pô, é Né? golpe, né? É golpe, é Tá piada ou de é golpe? zoeira comigo, que Tá de você tá me, zoeira, me, né? me fazendo projeções. Você tem a pretensão, já quis anunciar tudo. Agora você vai nomear e datar, não basta É. nomear, vai datar o fim do mundo. Ah, me poupe, me Eu sou poupe. tão foda, tão foda, tão foda que se eu morrer, eu sou pirata. É uma onipotência que, valha-me Deus, vai pro divã, meu filho. Vai pro divã que tá te fazendo mal, essa coisa de achar que essa ciência tá te levando para algum lugar, né? Não, para mim olha, né? Eu, Confio mais nos meus sentidos eu, do eu, que eu nisso gosto, daí. eu gosto da Sandra como leitora por causa disso, que você pega, você só chega com a bomba, dá um fósforo, fala, Sandra, vai lá, dá uma olhada. Bum. Gente, mas não é por isso que a gente é psicanalista, para a gente sintonizar Não o é? tamanho da onipotência. Pra Não dar é uns isso a presta nossa maior atenção. dor. A nossa maior dor não é essa. Eu tenho a minha maior dor, é o furo na minha onipotência. E eu estou vendo. Falo, mas, gente, vocês juram que vocês estão fazendo isso mesmo? Vocês estão acreditando? Não, não pode ser. Não pode ser. Né? Eu não falaria isso se a NASA fosse minha paciente, mas ela não é. Posso Que falar. legal, né?
Eu Posso vou falar. corrigir a onipotência da NASA, colocando a NASA para ser meu paciente, né? Olha, minha É. onipotência. Não, se ela fosse, né? Mas acho que a gente pode usar essa leitura. Gente, mas o Vou, que que é isso? vou esperar o telefonema da NASA só para falar. Teu caso não me interessa. Vou estar te Ou quem encaminhando. sabe, né? Ou quem sabe, né? Pudesse interessar. Mas, enfim, jamais teremos essas pessoas nos consultórios. Jamais. É, é, essa a Então, pessoa precisa de um pouco de isso crise, né? Elas têm toda a certeza do que elas estão falando. É, Vai é. perguntar. Porque elas publicam isso daí, assinado, documentado, tem pesquisa, tem artigos publicados na Peraí, Lancet. estou recebendo um ponto aqui, como é que é? Quem? Quem falou que a NASA está certa? Pasternak. Pasternak mandou falar Isso, tá que a certíssimo. NASA Que tem razão. a A equipe de NASA, cientistas, sim, o Carlos Orsi acabou de me ligar aqui. Espera um pouquinho. Oi? Isso, tá. Jornalista? Tá. O Orsi falou tá que, certo. recebi É aqui. isso aí. Eu tô com um ponto aqui. Eu recebi um ponto do Orsi e a Pasternak falando que a NASA é ciência e a gente aqui não é. Então, gente, não pode Exatamente. O que achar que o que a vocês estão gente acha. falando? Onipotência? O É. que que é onipotência? Vocês podem mostrar a onipotência? Cadê a onipotência? Vocês já colocaram elas como é que é? No microscópio lá, já viram do que ela é composta? Quais são Eu, 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 os... eu vou ter que fazer a pergunta, Sandra. Essa pergunta eu vou ter que te fazer. Faça. Você desgostou mais do, do livro ou da NASA? Agora? Né? Eu acho que o livro propôs uma viagem, Eu né? gostei demais. Eu já gostei demais. Mas fala aí. Ele propôs uma viagem por tudo que está ao nosso alcance, né? Com várias referências, para a gente chegar nesse lugar que a gente está aqui agora, de tá bom, estamos falando, mas e daí? Foi uma viagem encantadora, né? Para ir agora. Nós vamos para onde? Né? Eu vou dizer, eu acho Hum, que o livro é muito bom, mas eu acho que a gente precisa mesmo daquilo que o Márcio falou. Concordo demais com o Márcio. Concordo demais. Concordo demais com você também, Sandra, obviamente. Mas até porque assim, para que esse livro funcione enquanto proposta da ecopsicanálise, uhum, porque assim, se todo mundo pudesse ler isso daqui e entrar nesse nível de desconstrução, de desmonte da ilusão, para se uhum, colocar nesse lugar, porque no final das contas, o processo, porque o que esse livro faz, eu gostei desse efeito que ele nos causa, né? Ele nos coloca meio para ser um paciente, né? Num divã, para viver a desilusão de nossas fantasias, né? Ele está uhum, desromantizando a gente. E isso acho que é muito legal. Ele está rompendo com o paradigma, né? Eu imaginava que ele ia para a questão do multiperspectivismo ameríndio, Eduardo Viveiros de Castro, cair para Davi Copenaua. Acho que tem outras coisas mais coloridas que ele podia, ele não foi. Mas assim, ele foi bem psicanalista mesmo em pegar e que o Freud fala, né? No final das contas, o suposto final da análise, né? Eu gosto da ideia de que não sei se tem um final de análise, tem o final de uma análise que a gente faz, né? A gente faz análise um tempo, no uhum, final dela, mas talvez depois a gente volte a fazer análise e tal, né? O final da análise é um processo de desilusão, né? E de até a gente cair numa espécie de mesmice, da gente entender a nossa pequenez, e a nossa, né? A nossa, de acabar com essa nossa ilusão é o fim, o diminuir de uma grande onipotência mesmo, né? De não se dar tanta importância. E eu acho que isso é muito legal. Agora, a questão é que isso daqui ia funcionar muito, muito, muito se esse nível de debate chegasse para todo mundo. Se a gente pudesse fazer esse divã ecopsicanalítico geral, e daí como eu conversei com vocês, conversei com outros aí que estavam no grupo, vou divulgar, abrir geral no canal. Evoé, essas ideias cheguem ali. O Crutzen deu várias entrevistas no canal do Fábio Belo, tá super legal o vídeo lá que ele fala dos canais. Mas, modéstia à parte, esse nosso trabalho aqui é diferenciado, porque a gente lê o livro inteiro comentando, né? Eu acho que uhum. é a única galera que teve
a gana de se reunir à noite para fazer esse trampão de ler comentando esse livro é gente, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo, se divulgue, mas porque se chegasse nesse nível de discussão, realmente, eu acho que. E daí é que entra a questão que o Márcio colocou, que é preceito social, cara. Sim, Preceito sim, social, não vai dar não para vai fugir. dar. E o que eu sinto é que aí é uma questão assim. E é legal que o final de análise, a gente meio que desconstrói o analista, né? O analista se torna. Não, é uma coisa assim? Então, meio que desconstruindo o Henry, desconstruindo esse nosso eco-psicanalista, né? Ele parece que tem uma certa ressalva com se permitir um pensamento social, né? Ele está preocupado com aquela dimensão da coletividade, como é que é? Da identificação das massas do Freud. Ele não quer nem para direita nem para esquerda, mas o muro é aquilo, né? O muro, quando cai, sempre cai para direita, né? Então, Uhum. essa coisa, essa recusa dele, não, olha. Olha, parça, a questão, no final das contas, precisa ser. Você pode não gostar do nome socialismo, mas precisa ser socialista, precisa ser comunista, porque é comunal, porque o planeta, a humanidade precisa se tornar uma grande comunidade. E pensar em forma de comunidade para, se não dá para resolver o problema, pelo menos, como diz nosso amigo Krenak, adiar o fim do mundo. E isso só vai rolar no coletivo, no individual não vai rolar. E daí essa frustração, né, que a Sandra falou que está sentindo, que acho que todos nós sentimos, porque o melancolia é uma frustração mesmo, né, uma frustração que não passa, né, e daí eu acho assim que fica perfeito se a gente termina o livro e a gente lembra que, junto com o Crutzen, precisa ter um pouquinho de Safatli, precisa ter um pouquinho de Zizek, entendeu? Precisa ter um pouquinho de Marx, precisa, é bom. Não se Uhum. trata de fazer igrejismo marxista, ah, eu sou leninista, ah, eu sou trotskista, não é isso, mas é entender uma dimensão coletiva muito potente, e ele vai falar dos grupos e tudo, mas porque assim, às vezes também, essa que nem a Sandra colocou muito bem, né? A gente vai. Então se trata de aceitar? Então não tem saída, a gente vai, então vamos aceitar. Ah, aceitou. Tamo fudido. Não, aí também não, né? Porque à luz de pensar dessa maneira, se a gente não destaca que é preciso, não de modo como gado, não de modo, até fazer um trocadilho aqui, como um gado, né? Não como um gado entrar numa ideologia de massa, porque assim, eu queria destacar uma coisa, as páginas escuras. Porque em termos de projeto gráfico, o livro ele é verde, com páginas pretas, né? E daí as aberturas dos capítulos são pretas. Aqui na capa você vê aqui, dá para ver que tem marcações em preto. Aqui, cada capítulo ele tem páginas pretas. E essas páginas pretas trazem trechos de um pensador, não sei se é um filósofo, um poeta, né? As páginas intercalares são ampliações a partir da ideia do Timothy Morton. E Morton que ele cita bastante, né? E que ele fala aqui, por exemplo, né? Vamos considerar os resíduos radioativos. Eles estão armazenados em alguns lugares. Geralmente não muito divulgados, em alguns buracos cavados em zonas remotas, ou são jogados em contêineres no fundo do mar. Vamos agora imaginar que esses resíduos possam ser armazenados em quantidades pequenas, em contêineres seguros de vários tamanhos e colocados como monumentos nas praças públicas, nas esquinas das avenidas importantes, ou ainda melhor, em cada casa, em cima de um buffet ou na cristaleira. Poderia até ter um pedaço maior no MASP. Em última análise, são nossos resíduos e da nossa responsabilidade. São nossos objetos melancólicos, memórias do futuro para uma ecologia escura. Se a gente não entende que o sentido disso é um sentido para o social e é um chamamento à ação, como colocou o Márcio, a gente parece que cai numa sensação quase que canalha, quase que cínica, de que, olha, vamos pegar nossos dejetos e pendurar porque estamos fodidos mesmo, então isso é o que ele mesmo fala. Eu vou defendê-lo agora, porque ele mesmo fala que a estetização disso é fascismo. Porque é o que o futurismo faz, né? O futurismo faz isso, né? Vamos estetizar a violência e a guerra. E o Marinetti canta as bombas que caem do céu.
Então, assim, e qual é o antídoto a esse fascismo? Uma luta coletiva que passe por consciência social, por consciência de classe. E que eu sei que há sempre o terror da identificação de massa, estejamos atentos, mas é preciso não abandonar de que, olha, tá todo mundo fudido, mas quem sabe a gente consegue estar fudido junto, Uhum. né? Eu acho que, e me parece que às vezes, o grande termômetro bom aqui é a Sandra. Eu gosto muito dessa equipe de leitura, acho que eu tenho que fazer outras vezes. A Por hora que a quê? Sandra dá uma pitada, ela é o nosso termômetro peru sadia. A hora que ela dá uma pitada e fala, ó, tem um Eu negócio tô quieta ali. aqui. Tem um negócio ali. E é porque, às vezes, parece que há um certo temor, né? De colocar, olha, tá, a gente precisa de um olhar crítico social. Há um certo A gente temor. precisa questionar, A gente não né? pode ter esse temor, porque, cara, a gente tá muito fodido. A gente tá muito fodido. Não pode ter esse temor. Não dá. Né? Ah, mas não tem saída. Tá bom, não tem, mas é aquela ideia lá que eu disse, não tem. Tá, então vamos cair atirando. Eu tenho que tomar cuidado porque, não, vamos ficar em ecologia escura, vamos aí fazer um ritual porque a queimada na Amazônia. Não, tem que ser presos, cara, que estão queimando uma floresta chuvosa. Não vem esse papo de ritual, coisa nenhuma. Eu quero a jaula, entendeu? Eu quero a jaula. Vocês pegam o Pantanal, vocês conseguem tacar fogo no Pantanal. Vocês estão loucos? Aí precisa de cadeia. É isso que a gente precisa. Ai, tá sendo punitivista. Tô. Essa gente nunca viu cadeia. Essa gente tirou lá o delegado Saraiva da Polícia Federal, Ricardo Salles, para exportar madeira da Amazônia e provocou um dos maiores incêndios históricos da Amazônia. Tem nome, chama Ricardo Salles. Não é nem o exército, é um só. Esse vídeo será público, eu vou dizer. É cadeia para Ricardo Salles. Tudo bem, vamos pro divã. Mas é cadeia para o Ricardo Salles. Esteve aqui em Piracicaba, na governador, fazendo campanha. E meu sangue fervia. E sobre isso, até hoje ele não foi preso por questão de madeireira. Entendeu? Tudo bem, gente, vamos, mas as- é preciso que os cães tenham um nome. Pelo menos, por isso que eu falei. Né? Vai. A gente vai aceitar pacificamente essas previsões, como se eles tivessem algum controle. Não tem controle nenhum. Então, meu amigo Crutzen, muito obrigado. A gente, eu adorei. Mas é isso, é fim de análise. Sim. É isso aí. E qual que é o próximo, então? Não sei, precisamos fazer, né? Eu adorei esse encontro aí. O encontro da adicções É, é tô, o. tô pensando, tô vendo o que eu vou fazer com o Gurfinkel. Não sei se eu É, faço uma coisa misturada do Gurfinkel com. É um enrosco, né? O Gurfinkel com o Byung Chun Han. Ó, tá. dá umas ideias meio malucas na cabeça aqui, né? Né? Uhum. E agora são. Bom, eu vou encerrar nossa gravação para a gente começar o nosso último cochicho na coxinha. E Tá. depois a gente abraça a todas e todos, é nóis. Valeu. E as árvores?